Irmãos e irmãs, boa tarde, bom dia a todos e todas. Mais uma vez, como costumamos fazer, faremos a leitura da primeira leitura do domingo 17º depois do tempo comum e depois a leitura do Evangelho. Hoje nós temos um tema assim muito importante. É o tema do pão. O tema do pão em São João, que é o Evangelho que fala da multiplicação dos pães, mas aí pelo final do primeiro século, depois da morte de Jesus, faziam cerca de 60 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Portanto, havia uma prática. Então nós vamos ouvir, como sempre, a leitura e depois passarei a algumas explicações ou reflexões que nos ajudam a meditar. Então ouçamos a leitura muito curtinha do segundo livro dos Reis, capítulo 4, 42 a 44. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial, que responde e complementa essa leitura, tem um pedido, é um salmo de pedido. Saciai vossos filhos, ó Senhor. Vamos então agora ler também o Evangelho, que, como falei, é de São João, capítulo 6, versículos 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele esperava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva
naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os. Jesus tomou os pães, os 5 pães, deu graças e distribuiu-os ao que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, usamos uma pequena explicação que, como nós ouvimos, a primeira leitura muito ligada ao Evangelho. E palavras que nós devemos prestar atenção, tanto nessa primeira leitura como no Evangelho, os verbos. Que verbos que aparecem aí? E outra questão também no Evangelho de João, o último a ser escrito, lá pelo final do 1º século, depois de Cristo. Então, a questão que é importantíssima, né? O sentido do pão, o sentido da partilha, o dar. Aqui na primeira leitura, trata-se do seguinte: Eliseu é discípulo do grande profeta Elias. Elias lutou contra o paganismo, a idolatria que se instalava no reino do norte, reino de Israel. Foi perseguido pela rainha, que era uma rainha pagã, e foi para o deserto. E aí, na volta, quando ele se encontra com Deus no deserto, no Monte Horebe, ele recebe a ordem de escolher um servo, isto é, um discípulo seu, para que continuasse a sua missão de resistência contra o rei idólatra e a idolatria que estava marcando a vida do povo de Israel. E então eles eram grupos de resistência, se organizavam em grupos de 50. Aqui são chamados filhos de profeta. Não é que eram filhos carnais, mas eram chamados assim porque eles tinham um mestre. E esse mestre, no caso, era Eliseu, sucessor de Elias. Então eles eram pobres, viviam como os pobres. Quando podiam trabalhar, ajudar numa colheita, nisso, aquilo, então eles faziam para ganhar alguma coisa, isto é, comida. E nesse caso, nós temos também um costume, veio um homem lá com um alforge, né? Um homem de Baal Salisa, um alforge com 20 pães, pães dos primeiros frutos da terra. Era costume em Israel que os primeiros frutos da terra eram oferecidos a Deus, ou então, no caso, partilhados com os vizinhos mais pobres. E esse grupo era conhecido daquele homem. Ele fez uma promessa, o quê? Não sabemos. Ele entregou aqueles 20 pães que eram de cevada e trigo. Então era uma mistura, com farelo e tudo assim, um pão mais forte. Quando é só de cevada, se diz que é o pão dos pobres. E ele ofereceu aos pobres. Ele, pobre, ofereceu àqueles pobres que viviam em grupo, em comunidade. Eles viviam em comunidade como homens, prontos para resistir e enfrentar
a idolatria do reino de Israel. E aí, surpresa, quando numa casa de família vem uma visita inesperada, existe até um provérbio que diz, a gente coloca um pouco mais de água no feijão, emenda, né? Aumenta a quantia para as pessoas que vêm. Mas era o dobro de pessoas. Eles eram 50 e de repente vem outro grupo de 50 para visitá-los. Eles também estavam na resistência contra o rei idólatra. E aí, é claro, o que se faz? A primeira coisa que faz. Eu aprendi lá no Alto Rio Negro, dando cursos, que os indígenas têm um costume, quando vão comer juntos, os primeiros a serem servidos não são as crianças dos indígenas, nem as mulheres, mas os hóspedes. E aí então, evidentemente, aquele homem encarregado lá, o filho do profeta encarregado da merenda, não é? Ele diz, poxa, que bom, recebemos 50 pães, isso dá para a gente comer bem, ao menos um pouco, um dia ou dois, né? 20 pães. E o profeta Eliseu diz, não, dá a esse povo, a esses nossos irmãos que vieram aí. E aí a reclamação dele, mas o que é isso para 100 pessoas? E ele insistiu, dá. Vejam a importância da palavra dar. A primeira coisa que nós gostamos de fazer é segurar para si primeiro o meu e depois para os outros. E aqui não. E na insistência do profeta, o profeta acrescentou, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. E o homem então distribuiu os pães e sobrou. Então vejam uma narrativa assim muito singela do Antigo Testamento e agora uma prática de Jesus. Nos evangelhos, todos eles falam de uma até duas multiplicações de pães. E João pega uma só. E tem alguns detalhes interessantes na narrativa. Então, em primeiro lugar, Jesus estava retirado com seus discípulos, ou queria estar a sós com seus discípulos. Mas quando atravessa o lago com eles e chega ao outro lado do lago, de Tiberíades, então encontra uma multidão esperando. Eles já adivinharam, Jesus vai para lá. E diante da multidão, então Jesus, claro, o povo veio lá não para comer, mas veio em primeiro lugar para ouvir Jesus e ser curado de doenças. Mas Jesus, vendo aquela multidão, ele puxou uma conversa com Filipe. Filipe é o único discípulo que Jesus chamou diretamente. Podem consultar lá no primeiro capítulo de João. Isso segundo João. Então, ele tirou uma conversa com Filipe e diz assim, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Num dos evangelhos, se diz até que antes daquela multiplicação dos pães, então os discípulos disseram, olha, essa gente aqui está todo esse tempo escutando, manda eles embora para se virarem, porque está escurecendo. Vejam só, então manda embora para que eles se viram, comprem o pão. E Jesus puxou essa conversa, dizendo, onde vamos comprar o pão? Então, nesse milagre, o que mais surpreende é a colaboração das pessoas, dos discípulos. No caso aqui, alguns são mencionados. Então, Filipe respondeu, fez o cálculo logo, né? Eram 5.000 homens sem contar mulheres e crianças. E ele contou assim, achando que nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um.
Uma moeda de prata, naquele tempo, ela significava o salário, uma diária de uma pessoa que ia ajudar lá um agricultor. Então ele devia pagar uma moeda de prata. E essa moeda de prata era o suficiente para garantir a comida para uma família, 4, 5 pessoas, durante o dia. Então eram pobres, né? E enquanto ele estava dizendo isso, aí aparece outro discípulo, né? Que é André, irmão de Simão Pedro. Ele também é um dos discípulos, primeiro discípulo de Jesus, ao lado de outro discípulo, indicado por João Batista, no capítulo 1 de João. E aí então, André diz assim, aqui ó, eu encontrei um menino, tá aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Um menino. O que ele estava fazendo ali? Talvez vendendo os pães que a mamãe mandou preparar. Talvez para ele, mas ao mesmo tempo precisavam de alguma moedinha para poder comprar as outras coisas. Pois é. E aí então esse menino apresenta os pães, né? E Jesus então manda imediatamente o povo sentar-se, em grupos de 50. E aí ele tomou os pães e deu graças a Deus. O que é esse graças a Deus? É agradecer. Bendito sejais, Senhor Deus do céu e da terra, pelos frutos dessa terra que nos destes, esse pão e esse peixe. Então ele bendizeu a Deus, né? E aí mandou simplesmente distribuir. Uma nota, um pormenor, ele não diz. Ele mesmo pegou os pães e repartiu. Entregou os pães para os discípulos e eles, claro que fizeram isso, né? Porque se colocasse aqui repartir o pão já é um termo técnico para indicar uma prática dos cristãos. Reuniam-se para partir o pão. É a Eucaristia. Comiam juntos, sim, mas também celebravam a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aqui não. Aqui simplesmente ele deu e os discípulos foram distribuindo, claro, tinham que quebrar. Então a pergunta que fica para mim e que eu coloco para vocês: 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se você fosse mulher, ia atrás de Jesus sem levar uma merenda, ao menos para os seus filhos? A gente fica admirando, mas Jesus, milagroso. O que Jesus está ensinando? O que aquele menino estava fazendo? Os pobres têm uma capacidade de partilhar com os outros pobres, mesmo na carestia, na falta das coisas. Vimos na primeira leitura. Então, esse milagre é uma prática de Jesus. As pessoas que viram o milagre não acreditaram por causa disso. Aqui no final se diz que eles queriam fazê-lo rei. Um rei, imagina um governante assim que resolve o problema básico, salário, comida, tudo. Ótimo. Sobretudo de graça, né? Sem trabalhar. Jesus não. Quem que trabalhou? Em primeiro lugar, as pessoas que prepararam os pães ou pescaram os peixinhos. Quem colaborou? A mãe daquele menino. Filipe, André e os outros apóstolos que ajudaram a distribuir. Então é um milagre, minha gente, que nós somos desafiados a fazer. E esses tempos difíceis da pandemia
mais do que em outros tempos, estão nos ensinando que é possível sim. O impossível é continuar com um mundo que não sabe partilhar, que não sabe dividir, que não sabe alimentar. Em primeiro lugar, a vida das pessoas. Quando Jesus falou, nesse evangelho fala apenas uma vez, reino de Deus, é uma nova maneira de conviver entre as pessoas, onde não falta o alimento, não falta moradia, não falta saúde, não falta escola, porque os bens são melhor divididos e partilhados. Isso faz parte da mensagem de Jesus? Mais do que sim. Jesus, no juízo final, não vai perguntar: você foi católico, você foi protestante, você era uma pessoa religiosa, mas eu tive fome e me desse de comer. Eu tive sede e me desse de beber. Eu estive nu, vocês me vestiram, e assim por diante, não é? Então, este é o Evangelho que desafia a humanidade, passando por tantas desgraças, sentindo profundamente a pandemia e, sobretudo, exemplos, milagres que estão acontecendo. Se nós fôssemos olhar o que Deus vê, de bondade, de amor que se pratica, nós ficaríamos muito mais otimistas. É possível um mundo diferente de um mundo que apenas acumula, gasta até em passeios espaciais, enquanto outras pessoas estão morrendo de fome. Com essas palavras, sim, meus irmãos e minhas irmãs, podemos participar da Eucaristia amanhã, nesse 17º domingo, e celebrar a bondade de Deus, que faz o bem para todos e quer que nós o façamos. Que assim seja.